Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nós estamos preparando para a Santa Ceia, que é domingo agora, e também a homenagem da terceira fase, que é o aniversário da igreja, dia 19. Mas nessa semana é a visão do ministério do profeta Elias, apontando para a igreja gloriosa. Então Elias foi aquele que teve a unção de restaurar o altar de Deus, as 12 pedras. Então estamos falando do significado das 12 pedras, que aponta tanto para as tribos de Israel e para nós, principalmente para o nome dos 12 apóstolos, que agora para nós é o altar dentro do coração, as 12 pedras. Então nós vamos agora prosseguir o que já foi pregado. Já falamos ao nome de alguns apóstolos e hoje segue mais um. Então a leitura, Evangelho de São João, no capítulo 1, a partir do verso 35. Hoje nós vamos falar de mais um apóstolo e o que significa para nós hoje. Evangelho de São João, capítulo 1, verso 35. Os primeiros apóstolos que Jesus chamou, João 1,35. No dia seguinte, João o Batista estava outra vez ali e 2 de seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis ali o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e passaram a seguir Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: mestre, porque traduzido quer dizer rabi ou mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Só até aí. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então a base da mensagem, voltando lá em 1 Reis, declarando sobre o profeta Elias, que na ordem de Deus ele reparou o altar de Deus, e aí o altar de 12 pedras. Então sempre voltamos lá em 1 Reis, no capítulo 18, 30. Elias convoca todo o povo e repara o altar de Deus que estava quebrado, e o profeta Elias pega 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, que tornou Israel. Então, porque o 12 representa governo, ou o governo de Deus na terra? Porque começou lá em Israel. Deus governou Israel através de 12 tribos, de 12 príncipes. Por isso que fala a nação de Israel baseada em 12 príncipes. Por isso que fala governo de Deus na terra, baseado no governo de Israel, a qual Jesus nasceria. Depois vem os 12 apóstolos, que começa a fundamentar a igreja. Mas agora, nós não temos que ter 12 apóstolos para nós, na sequência de ser semelhante de Cristo, mas temos que ter os princípios das 12 pedras, que agora cada um de nós é a igreja do Senhor, e dentro de nós tem que estar o altar de Deus. Então a Bíblia declara que o Senhor foi chamando os apóstolos para compor a igreja. Então falamos primeiramente de Natanael. Por quê? Porque nós estamos falando dos apóstolos que têm apontamento de base emocional, depois da base de nomes que confrontam o homem adâmico, e daqueles nomes que são guerreiros, que apontam contra o pecado. Você vai notar que os nomes dos apóstolos, eles são divididos
em 3 classes. Aí começamos com os nomes que apontam para os princípios do sentimento humano. Então, primeiro foi falar de Natanael. Então, Jesus vê Natanael antes de conhecê-lo. Jesus tem a visão de ver ele debaixo da figueira. Então, Natanael chega e Jesus fala: eis um verdadeiro israelita, um homem sem dolo. E aí Natanael se espanta, fala: mas como que você sabe o meu nome? Então Natanael foi identificado como um apóstolo que não tinha o dolo, sem malícia, um homem que se tornou discípulo. Então é a primeira base do cristão. Nós não podemos desejar o mal para ninguém. Natanael quer dizer aquele que é doador, Deus doador. Então toda pessoa doadora é porque não quer mal para ninguém, ele quer o bem para todos, até para os inimigos. Então é a base inicial do altar de Deus no coração. Qualquer mal que pode estar em nós vai trazer problema. Então, se você está com problema conjugal, financeiro, briga familiar, problema na vizinhança, qualquer tipo de problema, a tendência é sempre querer a vingança, ou o mal para a pessoa, ou falar que um dia a pessoa vai pagar o que está fazendo. A justiça cabe a Deus, nós não podemos ter o dolo, ou seja, desejar mal para ninguém, devemos ser doadores, porque o Senhor que é o dono a vingança pertence a Deus, diz a palavra. Então o altar de Deus precisa disso, sermos doadores. Isso foi falado em relação a Natanael. Depois falamos também voltando aqui à sequência, falamos depois de Levi, que era Mateus. Então Jesus estava na alfândega, Levi, que era ladrão dos impostos, cobrador, e era rico. Simplesmente Jesus passa e fala: segue-me. E Levi largou tudo, não fez igual esses políticos que estão aí, até muitos são crentes, que está apegado ao dinheiro, mentindo que não tem conta na Suíça, apegado ao dinheiro, ao bem material, e fala que serve a Deus, porque não tem o altar de Deus. Mas Levi, mesmo ladrão dos impostos, ele larga tudo, e ele segue Jesus, deixa aquilo para trás, e ele torna um apóstolo, porque a palavra Levi, na tradução, Levi quer dizer aquele que é íntimo de Deus, aquele que ouve a Deus e dá crédito a Deus, na outra tradução de Mateus. Então veja bem, o cristão não pode ficar de conversinha, ouve um, ouve outro, que vai dar só confusão. O cristão é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então no altar de Deus em nós, Deus vai olhar: esse servo, essa serva, ele ouve a minha palavra e crê. Ele não fica dando ouvido à conversinha, o que outro falou, o que deixou de falar. Ele é sim, sim, não, não. Ele não fica dando falatório, ou conversa, ou mentindo, ou engano. Então nós temos que ter o altar consertado. Quando tem a unção de Elias, a tendência é o coração estar dessa maneira, sem dolo, doador, uma pessoa que só ouve a palavra de Deus e o demais ele não entra em assunto. Se a pessoa não está ali presente, ele não toca na vida de ninguém, ele só conversa o que edifica. Isso faz parte do altar de Deus, isso foi pregado. Depois falamos também, complementando de Natanael, e ao mesmo tempo de Felipe que levou a notícia para Natanael. E fala pouco de Felipe, só que o nome dele é muito interessante, porque Felipe quer dizer aquele que é uma pessoa que tem força de um homem comparado a 100, uma pessoa esforçada, dedicada às coisas de Deus, uma pessoa que esforça por Deus e não desiste. Por isso que Jesus fala também muito para Josué: esforça, tem bom ânimo. Não é Deus que vai nos esforçar, é nós que temos que ter um coração dedicado. Eu vou até o fim e vou dedicar a orar, consagrar, buscar a Deus, e vou ter ânimo mesmo que tem luta, porque isso faz parte do altar. Por isso que Deus chama também Filipe. O nome Filipe quer dizer força que não desiste, força de um homem em 100. Ou seja, a pessoa luta para servir a Deus e não desiste em momento nenhum, dedicado às coisas de Deus. Mas tem pessoa que dedica a roubar, a corromper as coisas mundanas, e para Deus nada. Aí Deus não tem como operar. Então você tem que estar sempre animado,
para as coisas de Deus. Porque a pessoa desanima com um problema. Ai, que luta, não tem jeito mais o casamento, esse Brasil está ruim, está tudo quebrado. Nós não temos que comentar problema. Por isso que o apóstolo Paulo foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu, e viu coisas que são titularizadas como inefáveis, quer dizer, nem a mente humana consegue entender, e palavras que não tem como falar. Tamanha a riqueza que Deus tem para o seu povo. Então, para que preocupar com efemeridades da vida, se temos tudo para a eternidade? Que na terra teremos o melhor também. Por isso temos que esforçar e ter bom ânimo. Por mais que a luta esteja grande, mas esforço, tem bom ânimo, porque vai cair a unção de Deus. Mas o desanimado está só valorizando o problema, entristece com qualquer coisa e não se alegra com o que Jesus já nos deu. Então nós temos que estar sempre vendo vitória e não derrota. Por isso que Jesus fala: esforça, tem bom ânimo, o mundo terei aflição, não há como evitar. Mas já foi falado que a aflição na terra é para aperfeiçoar, é igual lapidar um diamante. O problema na terra não é para derrota, é para o aperfeiçoamento. A vitória já foi dada, mas tem que esforçar. O coração desanimado, o altar não é para Deus, não tem como Deus operar. Então já foi falado de Natanael, de Mateus, de Felipe. Veja bem que agora nós falamos aqui uma leitura de André. Então André, Pedro, que vamos falar depois, eles eram praticamente seguidores de João Batista. João Batista era primo de Jesus, o precursor, aquele que pregou o batismo do arrependimento, preparou as veredas para Jesus. Então chegou o ministério de Jesus, João Batista o batiza, ele até quer rejeitar, mas Jesus fala: devo cumprir a justiça do Pai. Então a Bíblia declara que, João declara: não sou digno nem de carregar tuas alparcas, mas Jesus fala: tem que cumprir a justiça de Deus. Então Jesus ouve João: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a esse deveis seguir. Então um desses seguidores era André, como Simão Pedro, que vamos falar depois. Então André, ele logo segue Jesus, pergunta: aonde tu mora? Vem. E ficou com Jesus lá na sua casa, naquela noite. E então ali ele começa o seu chamado. André é aceito por Jesus, um dos primeiros a ser chamado. E a palavra André, no original grego, tanto na Bíblia Monfat, na Bíblia Jerusalém, há aqui uma tradução muito particular aqui da palavra. Então veja bem, nós encontramos aqui em duas traduções, na Bíblia Monfat: aquele que conquista mesmo que tenha que morrer, significa a palavra André. Aquele que tem virilidade e mesmo que expõe a própria vida, dá a própria vida pelos outros. É o que significa a palavra André, praticamente conquistador, e mesmo que tenha que morrer, mas conquista em prol de outros. Por isso que Jesus chama André. Ele já era seguidor de João Batista. Então o que é uma pessoa que dá a vida pelos outros, que conquista, que defende? É isso que Jesus estava procurando. Então ele encontra André e chama: você vai ser um apóstolo. E ele vai, e é aprovado, porque dentro dele Jesus notou que ele era um conquistador, que bastaria pedir para ele, que ele iria até o fim, mesmo que tinha que morrer. E ele age dessa maneira, que é a outra parte do altar de Deus. Deus não quer covarde, Deus não quer a pessoa que na hora do aperto sai correndo, ou só quer vantagem. Deus quer pessoas que expõem a própria vida para defender a obra de Deus. É o grande princípio que ocorreu na vida do rei Davi. Quando Davi chama os seus 37 valentes, o que ocorre? Um desses valentes, eles vão até Belém, que estava tomada pelos filisteus, e era a terra natal de Davi. Eles vão lá buscar um pouco d'água para Davi. Eles expõem a vida, e Davi fala: vocês foram buscar água para mim? Entrou lá no arraial dos filisteus, e poderiam ter morrido, e para só me dar água? Então Davi dá água para Deus. Eram valentes.
Assim era um princípio que estava também em André. É o mesmo princípio de conquistador, que dá vida. Então Deus quer pessoas que não poupem a própria vida por amor ao Evangelho. É um dos princípios que tinha no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falava: não sei se é melhor partir para o céu, porque ele já tinha sido arrebatado, já tinha vindo a glória do Pai e a cidade santa. Mas ele fala: não sei se é melhor já partir do que eu já contemplei, ou ficar para ganhar mais alguns. Então veja bem, ele estava mais valorizando ganhar mais alguns, mesmo que tinha que sofrer, conquistar mais alguns, do que já ir para as delícias eternas. Por isso que foi agradável a Deus. Então assim é o que Deus espera de nós, o altar reparado para Deus. Então não foi à toa que o Senhor foi chamando os apóstolos. Na realidade, o Pai os entregou na sua mão. Então agora, dentro de nós é o altar de Deus. Como no tempo do profeta Elias, ele reparou as 12 pedras, significando as 12 tribos de Israel, que é o governo de Deus. Assim, os 12 apóstolos para levantar a igreja. Agora a igreja é cada um de nós. Dentro de nós tem que ter o governo de Deus, que é baseado nas 12 pedras, nos 12 princípios. Então nós temos que falar: Senhor, que eu tenha a unção de Elias, que as pedras estejam no lugar, que eu tenha esses princípios para cair fogo no altar. Se o altar não tiver propício, não haverá como Deus operar, porque não é só porque crê, ou porque serve a Deus, ou que louva a Deus, ou que está na igreja, que está propício para Deus. A operação de Deus é o altar. Tanto é que não adiantava ter só o profeta Elias, tinha que ter o altar para cair o fogo. Assim também a pessoa está servindo a Deus, mas como está o altar da pessoa? Está adequado? Senão Deus fica postergando, o tempo vai demorando até que ele encontre um tempo para operar, e se demorar, passa para outra geração. Mas Deus tem para esse tempo a igreja tornar gloriosa, que basicamente a igreja gloriosa é a igreja que vai tendo a unção de Elias, que reparou o altar de Deus. Então aí você vai vendo que cada pedra tem um sentido, que tem que estar dentro de nós. E assim você vai vendo as 12 etapas. Tanto você vai notar peculiaridades do nome das tribos, como também para nós o mais interessante é na nova aliança, o nome dos apóstolos, que foi aonde o Pai entregou para Jesus aqueles homens que comporia o altar para a igreja. Mas só que agora a igreja é nós, o altar de Deus é nós agora. Mas por que Deus levantou homens? Foi falado, os 12 apóstolos foi para julgar as 12 tribos de Israel. É a única finalidade dos 12 apóstolos, mas os fundamentos eles tinham, porque na realidade a igreja começou em Pentecostes. Enquanto Jesus estava vivo na terra, enquanto ele estava lá na cruz, ainda estava no período da lei. A lei só acabou quando Jesus falou: Pai, está consumado, entrego nas tuas mãos o meu espírito. E depois ele ressuscita e inaugura a nova aliança. Até a morte e a ressurreição é lei. Por isso que tinha os 12 homens ainda. Mas agora estamos na nova aliança, que agora é os princípios espiritual. Dentro de nós, as 12 pedras, os princípios do profeta Elias, restaurando o altar de Deus. Então hoje nós vamos orar para o princípio de André, a unção de dar a vida, de conquistar, mesmo que tenha que morrer, para agradar ao Pai, de falar como Paulo: Pai, eu sei que é eternamente melhor estar na Tua presença, que é incomensurável e inefável, mas eu ainda prefiro ficar para pelo menos ganhar mais alguns. Não é o que Paulo escreveu? E tem cristão que não quer conquistar, sofrer, padecer por alguém, então não vai ter nunca o altar de Deus. Mas o altar de Deus é composto com esses princípios. Então hoje nós vamos orar para a unção de André, ou a unção das 12 pedras, que um dos princípios é de André, somando a de Natanael, somando de Levi e de Mateus, e também de Filipe. E amanhã segue mais uma etapa. Aí você vai ter uma visão clara, pelo menos das 12 pedras, o princípio espiritual que temos que ter e Deus quer dar.
porque a igreja gloriosa, ela tem finalidades ou afinidade com a unção do profeta Elias. Então essa é mais uma fase, e as palmas então para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Fiquem então de pé, vamos então orar para mais uma unção das 12 pedras na vida do cristão. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, prosseguindo esta campanha, preparando para a grande Santa Ceia, a última do ano, que vai ocorrer nesse próximo domingo, e também preparando para o aniversário do ministério da Igreja Gloriosa no dia 19. Pai amado, estamos nessa etapa agora, que a Igreja Gloriosa, ela também tem afinidade com a unção do profeta Elias, que aponta para os tempos do fim, porque Elias foi aquele profeta que restaurou o altar de Deus, e nos últimos tempos haverá um grande avivamento, e para ter avivamento o altar tem que estar reparado, restaurado, propício, renovado, adequado para Deus, para o mundo declarar: só o Senhor é Deus. Pai amado, a unção que aponta em Elias, ela se manifestou em Natanael, se manifestou em Felipe, se manifestou em Levi, se manifestou também em André, e assim aqueles 12 que foram chamados primeiramente, eles foram chamados para julgar as 12 tribos de Israel, mas para nós agora, somos a igreja do Senhor. O nosso homem interior, nosso espírito é o altar de Deus, para cair fogo no altar, para o mundo se converter, para ter grande avivamento. Ó Deus, que todos alcance mais esta unção, mais essa graça de Deus. Pai amado, que todos tenham a visão dada através de André, representando o conquistador, aquele que mesmo que tenha que morrer não desiste jamais, por amor à obra do Pai, como também Natanael sem dolo, aquele que é doador, como Felipe, esforçando como fosse 100 homens no esforço de um só, para agradar a Deus, como Levi, que é aquele que íntimo de Deus, que ouve a Deus e não dá crédito a nenhuma outra palavra, a não ser a vontade do Pai. É o princípio de Levi, Senhor amado, e assim vai compondo o altar de Deus. Bendito o nome do Senhor, que a igreja torne realmente santa e gloriosa. Pai, opere sobre todos cura, saúde, libertação, vida abundante. Pai amado, temos certeza que Tu tem o Teu remanescente na terra. Para muitos locais Tu está levantando pessoas, ó Pai, com o altar de Deus reparado na unção de Elias, porque mesmo aqui ainda tem irmãos e irmãs que nem valor dá, nem na casa do Pai vem, nem tem prazer de fazer toda uma campanha, e por isso Elias ficou abalado, porque ele notou que nem todos estavam querendo o altar de Deus. Mas Deus alerta Elias: Elias, não só tu ficou, mas eu tenho 7.000 remanescentes. Assim também a igreja, porque não é só aqui, porque muitos nem vêm, nem dão valor, mas em muitos locais Deus tem o seu remanescente, em que o altar de Deus será reparado para um grande avivamento. Torne mesmo, Pai, esta obra santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula, um povo realmente dedicado ao coração de Deus, e que todos alcancem mais esta unção das 12 pedras. Vida abundante a todos, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o Espírito de Deus dá duas revelações. Você que nota que está abandonado, ou que ninguém te dá valor, ou que você está jogado às traças, não pense assim. Elias pensou dessa maneira, e não era o que ele achava. Mas creia que você tem o altar de Deus. O que Deus tem para a sua vida nem se pensa, nem se imagina. Simplesmente
seja um altar para Deus, que logo você vai ver o sucesso, a justiça, Deus operar aquilo que você nem imaginou, e aquilo que te traz mal, a pessoa ou alguém, vai se dobrar diante dos teus pés, porque é assim que ocorre. Quando Deus manifesta a sua glória, o mais vil pecador se converte. Então não se abale por luta, por problema, por pensar que está abalado ou desprestigiado, ou que você foi deixado às traças. Assim ocorreu com Elias. Ele pensou dessa maneira, mas Deus alertou: não, Elias, tem 7.000 fiel. Assim é a unção de Elias. O altar reparado faz o mais vil pecador converter. Então se alegre em Deus, que nada vai te derrotar. Então essa é a palavra de ânimo para alguém que está abalado ou triste, ou vendo só o problema. A vitória que tem para a sua vida é